Agora, diante desta pandemia, medidas emergenciais estão sendo tomadas aí por prefeituras, decretando inclusive estado de calamidade. O caso aqui de Maringá, por exemplo, o que permite que o prefeito gaste acima, inclusive, do teto permitido na lei de responsabilidade fiscal, dá liberdade para o prefeito remanejar verbas de uma secretaria, de um departamento, por exemplo, tira da educação, joga na saúde, tudo para fazer o enfrentamento ao coronavírus. Mas a população está se perguntando, quem vai fiscalizar? Agora, se o prefeito tem liberdade para gastar como ele quiser, do jeito que ele quiser o dinheiro público, quem vai fiscalizar? Em tese, seria a Câmara de Vereadores. Mas aqui em Maringá nós contamos com um outro serviço, uma ferramenta muito importante, uma arma para fiscalizar o dinheiro público, que é o Observatório Social. E o Giovan Petri está ao vivo agora para falar sobre isso. Giovan, com essa aprovação do estado de calamidade, o que o prefeito pode gastar acima daquilo que diz a lei de responsabilidade fiscal? Aonde que ele pode gastar esse dinheiro? E quem vai fiscalizar se realmente o dinheiro do contribuinte maringaense está sendo gasto em prol da saúde do povo da cidade e enfrentamento ao coronavírus? Sei que você está aí com a coordenadora do Observatório que pode responder para a gente isso tudo. Boa tarde, abençoado. Boa semana, Giovan. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tribuna da Massa. Olha, o prefeito ele pode gastar diante daquilo, da necessidade a qual a situação ela necessita. No caso, o combate à Covid-19. Agora, não pode gastar em tudo e como bem entender. Para responder essa e outras perguntas que você fez, Robson, está aqui a Juliana Lenza. Juliana, estamos enfrentando o novo coronavírus. O prefeito ele pode gastar o que ele precisa no enfrentamento deste vírus, dessa doença, e como ele pode fazer isso e de que forma vocês estão fiscalizando. Boa tarde. Boa tarde. No Observatório Social de Maringá, nós continuamos realizando o nosso trabalho de acordo com a nossa metodologia já consolidada, então de acompanhamento dos gastos públicos e da legalidade dos procedimentos licitatórios. Nesse tempo que nós estamos passando agora, o trabalho fica ainda mais relevante e também muito mais delicado, porque o nosso gestor tem hoje instrumentos muito importantes, por exemplo, para comprar sem licitação. Isso é algo que tem sido de conhecimento notório, né, e muito questionado. É importante a gente saber que essa dispensa, essas permissões legais para compra, para rompimento de limites, de lei de responsabilidade fiscal ou de metas fiscais do município, elas são estritamente vinculadas àquelas ações de atendimento das necessidades da pandemia, decorrentes da pandemia. Então é muito importante nós sabermos, por exemplo, que uma compra pode ser feita com dispensa de licitação se for relacionada com as atividades de atendimento e não aquelas relacionadas a compras ordinárias, já correntes, comuns da administração pública. Essas continuam se submetendo ao regime jurídico regular. Precisam ser licitadas, precisam ser muito bem justificadas, não entram no regime excepcional da emergência ou até mesmo da calamidade pública. Um pouquinho antes de nós entrarmos ao vivo, você me esclarecia que o estado de calamidade pública anunciado por Maringá, por hora, não seria necessário. Por quê? Nós tivemos esse entendimento, inclusive encaminhamos um ofício à Assembleia Legislativa do Estado para colocar esse posicionamento e pedir que atentassem para o fato de que nós não estamos hoje em situação real de calamidade. A calamidade pública não é uma situação presumida. Ela deve estar comprovada no momento da sua decretação. Então, seria aquela situação em que o município demonstra que algo extraordinário aconteceu e que ele não tem capacidade de resposta, que ele não pode, ele não dá conta daquela situação, ele não consegue fazer a situação voltar ao normal. Então, de fato, hoje nós não estamos nessa situação no município de Maringá. No entanto, a nossa Assembleia Legislativa entendeu que sim, que era o caso de reconhecer essa situação de calamidade. Então, formalmente, estamos hoje em situação de calamidade pública que vale até 31 de dezembro. O que significa isso? Significa que a nossa administração municipal pode, por exemplo, gastar mais com o pessoal, comprar além do limite das suas metas fiscais, e os prazos para sua recuperação estão suspensos. Então é realmente uma abertura grande, demanda grande responsabilidade do gestor e demanda grande transparência dos atos. A transparência aqui ela é primordial
para que a própria administração consiga se comunicar melhor, para que a sociedade consiga controlar e, principalmente, para que a Câmara Municipal consiga desempenhar o seu papel fiscalizatório, que ganha também grande relevância neste momento. Robson, no estúdio tem uma pergunta, Robson. Quero parabenizar aqui de público a Juliana pelo trabalho. Eu fiz isso, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, que a gente só se vê aqui na tela, agora há pouco aí na recepção, e cumprimentei pelo trabalho, parabenizei pela luta em prol dos trabalhadores, do cidadão pagador de imposto aqui de Maringá. Minha pergunta para ela é o seguinte, Gilvan: remanejamento de verbas carimbadas, como a verba, por exemplo, da educação. Agora está com tudo parado, as aulas suspensas, ele pode remanejar sem a necessidade do aval da Câmara Municipal, ele tem essa autonomia para remanejar essa verba para a saúde, para o combate do coronavírus. Um exemplo de verba carimbada é da educação. Pode perguntar para ela, por favor. Bom, o Robson pergunta, por exemplo, a verba destinada à educação por hora está parado, porque não temos atividades nas escolas. Essa verba pode ser enviada à saúde sem o aval da Câmara de Vereadores? Não, nem toda verba pode ser remanejada dentro do orçamento. Há verbas que são vinculadas a determinadas despesas. Então, tudo isso precisa ser revisto pelo gestor e aprovado pela Câmara Municipal, respeitando também toda a legislação federal aplicável. Então, nós estamos diante de uma situação que realmente não é simples de ser resolvida, mas demanda grande capacidade de planejamento do gestor, planejamento e transparência. Então, é claro que é um momento de revisão de prioridades, né? Muitos contratos podem ser revistos, talvez até de renegociação de contratações. É um momento muito importante para reajuste de toda a nossa despesa, considerando que nós certamente, como todos os municípios brasileiros, teremos uma queda importante de arrecadação. Juliana, muito obrigado pelas informações. Então, todos esses detalhes em que a Juliana está falando, essa necessidade de ficar em cima dos gastos públicos, Robson, tudo isso deve estar descrito lá no portal da transparência. Por exemplo, nos últimos dias, a Prefeitura teve que fazer uma espécie de contratação de profissionais para a saúde, médicos, enfermeiros, enfim. Tudo isso precisa estar ali. Quantos foram, qual o salário, qual o gasto com esse pessoal que teremos a partir de agora nesse enfrentamento do novo coronavírus. Muito obrigado. Por isso chama-se Portal da Transparência, né? Que está lá para quem quiser acessar. E está aí, vigilante como sempre no Observatório Social. Leva a denúncia para o Ministério Público, o prefeito enquadrado. Não é porque tem agora essa autonomia de gasto que vai extrapolar com o dinheiro público. Obrigado, viu, Giovana? Até daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Porque tem prefeito espertinho que deu olho nas eleições desse ano, que eu acho que não vão acontecer. No ano passado, encerrou dizendo que tinha dinheiro no caixa. Não, a situação do município está excelente. Inclusive, temos dinheiro sobrando no caixa. Só que foi uma manobra do prefeito esperto, que não empenhou as notas do ano passado. No ano passado, deixou para empenhar esse ano. Você entendeu a jogada? Tinha dívida para pagar, deixou as notas fora da contabilidade, fechou o ano com saldo positivo. E aí agora esse ano ele botou as notas para o empenho para pagar os fornecedores. E aí o dinheiro que ele disse que tinha em caixa, na verdade, seria para ter pago essas notas no ano passado, que ele só está pagando agora, ou seja, zerou. Mas para que isso? Para que mentir para o povo? Para que enganar a população? Para que tirar o povo para otário? Ah, mas tem eleição esse ano, eu não posso dizer que a gente fechou o ano no vermelho. Então esse tipo de manobrinha política suja tem que acabar.